Fala galera que anda queimando o filme por aí, chegou a hora da gente entender um pouco mais sobre fotografia analógica. Eu sou Antônio Neto e esse é o Câmera Velha. E hoje a curiosidade analógica que eu trago é esse self-timer mecânico a corda. A gente utilizava ele em câmeras que a gente não tinha o recurso do self-timer. A gente lembra que algumas câmeras têm uma alavanquinha aqui do lado ou algum ajuste na lente. Porém, algumas câmeras não tinham esse recurso e o que a gente fazia? A gente colocava esse self-timer rosqueado no disparador, dava a corda nele e ele tem uma alavanquinha aqui, ó. Ele dispara e ele aperta o botão do disparador sem que a gente precise colocar o dedo. Mais uma curiosidade aí do mundo analógico bem bacana para nós. Algumas pessoas têm entrado em contato comigo perguntando onde que se consegue um pouco mais de informação sobre fotografia analógica. Quero dar duas dicas aqui muito bacanas, tá? A primeira dica é um blog chamado Queimando Filme, é de uma galera de São Paulo que escreve artigos excelentes quanto a isso. Tem algumas coisas bem básicas e algumas coisas mais avançadas. Então se você está aí muito curioso, não quer esperar um vídeo semanal, uma vez por semana, enfim, se você quer saber um pouco mais, entra nesse blog que lá tem bastante informação sobre fotografia analógica, tá bom? E a segunda dica é um grupo no Facebook também com o mesmo nome, né? Inclusive eu acho que foi até um dos fundadores do blog que fundou esse grupo lá no Facebook também, Queimando o Filme. E o legal é que lá, além da gente ter bastante dicas e tal, a gente também tem bastante gente querendo vender, comprar, negociando mercadoria, negociando filme, lente, câmera. Então se você está pensando em entrar para esse mundo da fotografia analógica, ou já fotografa, enfim, lá é um lugar muito bacana para você trocar ideia e compartilhar conhecimento, tá bom? Então o blog Queimando Filme e o grupo no Facebook também Queimando Filme. Tá dada a dica aí. Pessoal, antes da gente entrar no assunto de hoje, eu queria muito agradecer a todo o retorno que eu tô tendo, tá? Mais uma semana se passou e mais mensagens eu ando recebendo, inclusive hoje o tema do nosso assunto aqui veio das sugestões que o pessoal está mandando para mim aí nas redes sociais. Então mande o seu recado, mande a sua dúvida, eu deixo sempre na descrição aqui as minhas redes sociais para você estar entrando em contato e fazer a sua sugestão, ou dar a sua opinião, ou perguntar alguma coisa, tá legal? Vamos pro vídeo que hoje a gente vai falar sobre filme fotográfico. Muita gente querendo saber sobre isso, hein? Uma das coisas mais importantes da fotografia analógica é a escolha do filme fotográfico. O porquê eu vou escolher um, o porquê eu vou escolher outro. E tudo isso tem que ser definido antes da nossa saída fotográfica ou antes de eu sair para fotografar. Hoje em dia, com o mundo digital, a gente só leva a câmera. Chega lá, a gente escolhe nas configurações da própria câmera se vai ser preto e branco ou colorido, se vai ter mais saturação, menos saturação, se vai ser com ISO alto ou com ISO baixo. Quando a gente fotografa com filme, tudo isso tem que ser pensado muito antes, tá? Na escolha do filme já é uma coisa extremamente determinante para a qualidade final da nossa fotografia. Se a gente vai fotografar de dia, se a gente vai fotografar à noite, preto e branco, colorido, enfim. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar quais os diferentes tipos de filmes, se tem filmes maiores, menores, quais são as suas características em relação à sensibilidade, enfim. Vários fatores aí a gente vai comentar sobre filme fotográfico hoje, beleza? Bora lá então! Uma das coisas mais importantes em relação ao filme fotográfico é entender qual a sensibilidade que esse filme tem. A sensibilidade está ligada ao ISO do filme, né? Nas câmeras digitais a gente troca o ISO a cada foto, se quiser. Quando a gente fotografa com analógico, isso não acontece, porque se eu pego um filme de 36 poses, um filme de ISO 400, as 36 poses eu sou obrigado a fazer nessa sensibilidade. O que é asa e o que é ISO? É o seguinte, pessoal, a sensibilidade do filme, hoje se fala ISO, tanto nos digitais quanto em analógico. Mas antigamente, essa nomenclatura ela é chamada de ASA. ASA é a abreviação de American Standard Association, ok? E ISO, International Standard Organization. Na Europa era utilizado uma outra nomenclatura ainda, não era ASA nem ISO, era DIN. Essa nomenclatura servia para a mesma coisa, né? A sensibilidade era as mesmas, porém os valores eram alterados. Mas isso mudou ao longo do tempo e hoje não se usa muito nem ASA e nem DIN, né? Hoje em dia se usa mais ISO mesmo. Então se você pegar um filme fotográfico aí,
vai ter um número relacionado ao ISO, a sensibilidade dele, que é basicamente os mesmos números que a gente tem na nossa câmera digital em relação ao ISO, né? 100, 200, 400, 800, 1600 e aí por diante. Se eu não me engano, eu só conheço filmes até 3200, eu não sei se tem filme no mercado ainda para comprar com ISO acima disso. Mas se eu falar ASA ou ISO, vocês sabem que é a mesma coisa, porque eu ainda tenho o costume de, quando falo em sensibilidade de filme, eu falo ASA, eu esqueço que hoje em dia não se usa mais essa terminologia, tá bom? Então só a primeira coisa que a gente tem que entender é isso daí. Em relação à sensibilidade do filme, tá? O filme tem uma sensibilidade intrínseca dele, não tem como eu mudar essa sensibilidade. Então, sabendo disso, eu posso determinar qual filme eu vou usar nas determinadas situações. Outra coisa importante em relação à sensibilidade do filme é a questão da granulação. A gente sabe que hoje em dia, no digital, algumas câmeras permitem você fazer fotografias com ISO extremamente alto, com um nível de ruído muito pequeno. No filme, a gente tem uma coisa parecida, chamada grão. Isso está relacionado aos grãos do material fotossensível que a gente tem aqui na emulsão do filme, tá bom? Só que no filme, essa granulação ela acontece de forma muito mais pronunciada. Então, se você hoje pegar uma câmera que fotografa em 1600 de ISO e não dá grão nenhum, isso não vai acontecer para o filme, tá? O filme sim, ele, quanto maior a sensibilidade dele, mais grão ele aparece. São muito mais evidentes esses grãos quando você fotografa com filme. Se você pegar um filme de ASA 1600 e pegar lá a sua 5D Mark III e fizer uma foto com a mesma foto com o ISO 1600, você vai ver que no filme a granulação vai aparecer muito mais, com uma diferença. Quando você fotografa em filme, esses grãos eles estão espalhados aqui na emulsão de forma aleatória e não em pixels como na câmera. Então, se eu falar que o grão no filme ele é mais evidente, é muito mais evidente, porém ele é muito mais natural, porque eu não tenho aquelas linhas de pixels que eu tenho na minha câmera. Esses grãos eles estão espalhados no filme de forma aleatória e isso deixa a granulação do filme fotográfico muito mais natural, homogênea, ou seja, não deixa tão feio quanto um ruído digital. Então eu sei que se eu for fotografar num lugar aberto, muito bem iluminado, eu posso escolher um filme com asa mais baixa. Agora, quando eu for fotografar em lugares fechados, que eu não tenha tanta disponibilidade de luz assim, eu preciso escolher um filme com asa mais elevada. Em relação à classificação então dos filmes, pessoal, o que eu preciso saber em relação a isso? Eu tenho que entender que tipo de imagem ele vai me dar e qual tamanho que ele é, ou seja, qual formato ele tem. Então são essas duas coisas que eu preciso saber de cara. Qual é o formato que a minha câmera usa e qual o tipo de imagem, qual o tipo de resultado que ele me entrega, ok? Basicamente falando então no tipo de imagem, eu tenho três variáveis aí, eu posso trabalhar com três filmes diferentes. O primeiro tipo de filme que eu vou mostrar, que eu vou comentar aqui para vocês, é o negativo colorido, tá? Eu acho que esse aqui é o tipo de filme mais comum que existe no mercado e todo mundo já viu um filminho desse daqui, né? Ele é um filme conhecido como filme 135, 35mm, tem diferença em algumas coisinhas aí, tá? Não existe filme 135mm, é o formato do filme que é 135. 35mm é o formato do fotograma. Esse filme ele tem como característica me fornecer um negativo colorido, ou seja, quando eu revelo esse filme, eu não tenho uma imagem em positivo, eu tenho uma imagem em negativo. E só a partir da ampliação que eu vou ter essas cores convertidas e no papel fotográfico eu vou ter as minhas fotos já nas cores normais. Esse aqui não tem imagem nenhuma, ele já está velado, né? Mas o resultado que ele me dá depois de revelado é uma imagem em negativo, tá? Com as cores todas invertidas. É um filme extremamente comum de ser achado, você acha ele até em cidades pequenas, aí, quando tem algum lugar onde vende produtos fotográficos, você encontra esse filme aqui. Agora, se você pega, por exemplo, um filme 135 da Kodak, ele serve em quais câmeras? Em qualquer câmera que calce esse tipo de filme, o tamanho desse filme. Não é porque você tem um filme desse que você não pode usar numa Lomo, por exemplo, ou vice-versa. O filme da Lomo eu posso usar numa câmera da Nikon? Pode, tranquilamente, contanto que esse filme respeite o formato da câmera. Se é um filme com formato 135, é uma coisa, se é um 120, já é outra. Tá? Mas a gente vai explicar isso aí certinho, vai falar sobre cada formato de filme aqui. Vamos falar agora sobre o processo com que esse filme tem que passar para ser revelado.
Os negativos coloridos, eles são revelados em umas máquinas chamadas de Mini Lab, onde ela é muito automatizada. O técnico só coloca a ponta do filme lá, ele já puxa sozinho, corta sozinho, revela e sai do outro lado já revelado a tira do filme. E o processo de revelação desse filme é um processo chamado C41. Inclusive, se você vê na sua bobininha, algumas informações aqui que tem nelas é sobre o processo de revelação, tá? Então o negativo colorido, ele é revelado em processo C41. Quanto que custa um filme de negativo colorido? Pessoal, isso depende muito. Alguns filmes mais simples, mais comuns, mais fáceis de ser achados, você encontra até R$15 no rolinho. Porém, alguns pode chegar ao absurdo de R$100, como é o caso do Cine Still, que é um filme próprio para cinema. Mas assim, o conselho que eu dou para quem vai começar a fotografar é não investir em filmes caros. Fotografar em filmes baratos, porque a fotografia analógica ela pode dar errado. E se ela der errado, você perdeu dinheiro. Outro filme que a gente encontra é o filme preto e branco. O filme preto e branco, ó, a gente já consegue ver uma diferença em relação à cor da emulsão. O colorido ele já é mais uma cor castanha e o preto e branco ele já é mais acinzentado. O filme preto e branco ele já é um pouquinho mais difícil de se achar. Eu moro na cidade de Londrina do Paraná, eu não encontro esse filme aqui em lugar nenhum da cidade. Então eu tenho que buscar em outras cidades ou comprar pela internet, tá? Na internet não é tão difícil de achar esses filmes aqui. Já é um pouquinho mais caro, ele começa aí em torno de R$35, R$40 um rolinho desse daqui. Mas o que é muito legal em filme preto e branco? Que você pode revelar em casa. Tendo os tanques, tendo os químicos, eu vou falar mais adiante, nos próximos vídeos aí, eu vou falar sobre revelação. A gente consegue revelar em casa. Eu tenho o meu, posso dizer que é um mini laboratório ou um laboratório improvisado, onde eu revelo os meus preto e branco em casa. Tá? Porque aqui em Londrina, além de eu não encontrar o filme para comprar, eu também não encontro onde eu revelo esses filmes. Enquanto no colorido, no processo C41, tem aqui ainda alguns lugares que fazem, mais tranquilo. Mas o preto e branco não tem, não se revela e não se acha para comprar aqui. O processo de revelação do filme preto e branco, ele é um pouco mais simples, dá para se fazer em casa, tendo os materiais certinho. Vários tipos de revelador que revela esse filme aqui. Mas o mais comum é o D76 da Kodak e o Ilford ID11. São esses dois reveladores que revelam esse filme e a gente pode fazer isso aí em casa. Esse aqui é um negativo preto e branco revelado já. Ele foi revelado no processo D76, ou seja, no revelador da Kodak D76. Por que a gente fala preto e branco? Porque o papel fotográfico é branco e ele é sensibilizado da mesma forma que o filme. Quando esse filme é colocado num ampliador e a luz é projetada aqui, embaixo onde está o papel fotográfico branco, onde a luz bate também fica preto. Então ele não é um filme preto e branco, vamos dizer assim, né? Só a título de curiosidade, ele só tem partes pretas, onde ele é sensibilizado. Como ele é um filme transparente, quando eu passo para o papel, ele dá a impressão que é preto e branco. E por último eu tenho o filme cromo, tá? O filme que a gente chama de filme slide ou filme diapositivo e tal. O que esses filmes eles têm de especial? Por que ele é diferente? Ele, quando eu passo pelo processo de revelação, esse filme ele não fica uma imagem em negativo. Eu tenho uma imagem já em positivo, tá? Eles são os filmes feitos para fazer esses slides aqui, ó, que eram colocados naqueles projetores e projetados na parede. O data show de antigamente era feito dessa forma aqui, ok? Com este filme chamado de cromo. Esse filme já não é tão fácil de ser achado em qualquer esquina, tá? E outra coisa bastante difícil dele é o processo de revelação. O processo de revelação desses tipos de cromo, eles são feitos em laboratórios um pouco mais especializados, em cidades maiores. Aqui em Londrina, em nenhum lugar revela esse tipo de filme. Eu já tinha ido para Curitiba, procurei uns 4 ou 5 lugares lá também, não encontrei onde se revela esse tipo de filme. Esse processo de revelação de cromo é chamado de processo E6. E6. É esse o processo que se revela cromo, tá? Eu, há uns 4 meses atrás, mais ou menos, eu mandei alguns rolos desse aqui para revelar em São Paulo, na Capovilla, em São Paulo. Olha eu fazendo propaganda deles aqui.
Mas é caro, não é barato para revelar esses filmes. Além de ser já o filme já ser mais caro também, a revelação dele é muito cara, porque não é todo mundo que usa esse tipo de filme, né? E ele é um processo caro, provavelmente os químicos com que esse filme é revelado também sejam mais caros. Eu paguei R$45 para revelar cada rolinho desse daqui, só para ter a tira de filme, então ele é bem carinho, né? Mas eu acho que vale muito a pena, porque você ter uma imagem revelada em positivo é muito bonito. As cores são bem vivas, são bem marcantes, porque cada filme tem uma característica de cor e saturação única dele próprio, né? Por isso que existe tantas marcas assim. Você pode fotografar com cromo e mandar revelar no processo de C41. Isso aí a gente chama de revelação cruzada ou cross-process. Você faz o quê? Você pega um cromo, fotografa com cromo e manda revelar no processo C41. Você não vai ter uma imagem em positivo aqui, você vai ter uma imagem em negativo. Porém as cores se alteram de uma forma assim que fica tudo meio muito saturado, o grão vem, a saturação, mais contraste, as cores ficam alteradas. Eu vou mostrar aqui, ó, vocês vão ver algumas fotos que eu fiz com cromo e revelei em C41 fazendo esse processo, né, esse processo cruzado. Então, eu gosto muito de fotografar por experimentação, fotografar com colorido e revelar em preto e branco, fotografar em cromo e revelar em C41, inverter filme, enfim. Eu gosto muito, muito, muito de experimentar coisas diferentes em relação à fotografia analógica. É uma verdadeira alquimia isso daí. Então, pessoal, são basicamente esses três tipos de filme que a gente pode utilizar, tá? Isso falando no resultado final, no resultado da imagem. Só que a gente tem que ter ideia do seguinte: cada filme tem a sua particularidade, tá? Não são todos os negativos coloridos que vão apresentar o mesmo resultado final. Então, se você pegar um filme da Fuji e um filme da Kodak, ambos de 400, e fazer as mesmas fotos, você vai ter resultados diferentes, porque cada filme tem sua particularidade. Um puxa mais para as cores quentes, outros para as cores mais frias, um puxa mais grão, outro menos, um tem mais contraste, outro menos contraste, enfim. Cada um tem a sua particularidade. Então eu tenho o negativo colorido, eu tenho o negativo preto e branco e ainda o cromo, tá bom? Então, como já falamos sobre os tipos de filme, agora nós vamos falar sobre os formatos de filme, ok? Então eu posso ter aqueles três tipos em formatos diferentes. A gente já falou do filme 35mm, ou seja, o filme 135, mas existem outros formatos de filme que eu posso fotografar também. Um outro formato de filme também que eu posso utilizar, que não é tão difícil de ser encontrado, não é tão fácil quanto o filme 135, é o filme 120. Tá? Esse filme é um filme mais largo e ele tem uma particularidade muito legal. Deixa eu só, esse daqui ele tá velado, então não tem problema de eu abrir. Ó. Ele vem, isso aqui que eu estou tirando, ó, é só um papel. Tá? O filme vem enrolado no meio de um papel e ele não... Aqui, ó, aqui já começou o filme. Ó. E ele não tem trilhos, tá? Aqueles trilhos por onde ele corre, aqueles furinhos, ele não tem. O que puxa o filme é o papel. Então eu abro a câmera e coloco esse filme aqui. Tá? As câmeras que utilizam esse filme, o filme 120, são as câmeras chamadas de médio formato. Uma coisa que eu não comentei, os sensores fotográficos de hoje em dia, tanto os full frame quanto os crop, eles são baseados nos tamanhos e formatos do fotograma que esses filmes aqui forneciam. Tá? Então esse aqui é um filme de médio formato, ele tem 6 centímetros de largura. Tá? E aí o fotograma de cada câmera que vai determinar o quanto de comprimento esse fotograma vai ter. Tá? Algumas câmeras fotografam, já que ele tem 6 centímetros de altura, algumas câmeras, por exemplo, como a Rolleiflex, essa câmera aqui, ela faz um fotograma que tem 6 por 6, 6 centímetros de altura e 6 centímetros de largura. Tá? Então eu tenho uma foto quadrada quando eu faço uma foto com esse tipo de filme aqui. É muito interessante porque esses filmes eles eram tidos, assim como hoje em dia, né, as médio formatos são tão cobiçadas, antigamente não era diferente. Os profissionais eles trabalhavam muito com médio formato porque eles entregam sim uma qualidade melhor. Aqui eu tenho alguns negativos, inclusive coloridos e preto e branco, de fotografias feitas com médio formato, com aquela Rolleiflex ali. Ó, os fotogramas são quadrados, depois eu vou colocar ali melhor para vocês verem. Tá? Os fotogramas são quadrados.
E o formato pode mudar de câmera para câmera. Então eu tenho algumas câmeras, por exemplo, a Pentax 67, ela usa o mesmo negativo, o mesmo filme, porém ele tem 6 de altura e 7 de largura. Algumas câmeras têm 6x9, algumas câmeras têm 6x4,5, que daí já é o outro formato nessa 6 de largura e 4,5 de altura. Enfim, existem, se eu não me engano, eu já ouvi alguém comentar que existe até filme com 6 de altura por 27 de largura. Não sei, eu nunca vi uma câmera desse modelo. Mas enfim, o filme é o mesmo, o que vai mudar vai ser só a largura do fotograma. Também é possível encontrar esses filmes nesse formato, filme 120, tanto cromo, quanto preto e branco, quanto colorido. Agora falando de formatos mais raros de ser encontrados, são formatos bem difíceis assim, não é em qualquer lugar que você acha mesmo, tá? Ficou um tempo sumido, mas agora a Lomo lançou o filme de formato 110, tá? Esse filme ele era utilizado nas câmerazinhas super compactas, na Kodak Love, na Kodacross. Então esses filmes eles são a prova de erro, porque todo o filme vem dentro desse cartucho. Então não tem como você velar o filme. Você só abre a câmera, coloca o cartucho, ó, coloca aqui dentro e fecha. Fechou, pronto, está colocado o filme. Você não precisa puxar, colocar filme no trilho, nem nada. Então pessoal, esses daí são os filmes que são relativamente mais fáceis de ser encontrados e são os mais utilizados hoje. Com exceção do filme 110, o 120 e o 135 tem muita gente fotografando com eles. Então você pode encontrar esses filmes à venda na internet ou em alguma loja física aí, principalmente nas cidades maiores. Vou falar aqui desse outro filme de cartucho aqui, que foi um achado para mim. Eu fiquei muito tempo procurando um filme desse aqui para comprar. Tá? Esse filme aqui é o filme 126. Ele já parou-se de fabricar ele, né? A Kodak já faz uns 10 anos que a Kodak parou de fabricar esse filme aqui. Mas ele também é muito interessante. Por que eu estava muito querendo comprar esse filme? Porque eu tenho uma grande coleção dessas câmeras aqui, ó, que são as Instamatic, que a Kodak fabricou dessas câmeras aqui. Só que não se fabrica mais. E o legal dele é que, por exemplo, se você fez lá, das 20 fotos, você fez 10 e queria trocar o filme da câmera, ou queria usar esse filme depois e usar um de ISO diferente, você simplesmente abria, tirava o filme e colocava outro, e depois continuava esse. O único filme que queimava é o que estava na hora ali. Tá? Então ele era um filme à prova de erros, não tinha problema se você abrisse a câmera. Já vou falar para vocês, eu vou fazer um tutorial de como eu adapto um filme 135 nessas câmeras aqui para eu poder usar. Eu tenho algumas dessas câmeras aqui, já fiz isso, já usei e o resultado é muito legal. Uma das últimas tecnologias lançadas aí para o mundo analógico foi o lançamento desse filme aqui. Esse formato de filme chamado de APS, tá? Esse filme prometia revolucionar o mundo da fotografia. Porém, ele foi lançado e logo em seguida o digital chegou engolindo todo esse mercado, toda a produção de conhecimento, de tecnologia voltada para a fotografia. Tá? O que esse filme tem de tão especial? Bom, primeiro a gente vê que ele não tem nenhuma lingueta para ser puxada aqui e ser colocada na câmera, tá bom? Então como que eu carregava ele? Eu abria a minha portinha da câmera aqui, até a abertura da câmera já era estilizada, né, automática. E aí ó, eu simplesmente colocava o filme aqui e fechava. Mais um filme que era a prova de erros, então eu não tinha problema em relação a abrir o filme e esse filme ser queimado, tá? Mas o muito interessante em relação a esse filme, o que é? Dentro dele eu tenho um chip eletrônico com que era gravado na memória dele com quais configurações da câmera eu utilizei para fazer cada fotografia. A câmera eletrônica já gravava no chip que ele tem aqui dentro as informações de abertura, diafragma, obturador, a data quando essa foto foi batida, e quando eu mandava revelar esse filme, eles não me entregavam isso daqui, ó, os negativos assim. Eles me devolviam o filme do jeito que estava aqui. Então o filme saía, eles revelavam e voltavam o filme aqui dentro. E aí o que eles me entregavam lá eram as cópias, né, as fotografias e esse filminho do jeito que estava aqui. Porém, infelizmente, quando esse filme foi lançado, muito pouco tempo depois chegou o digital. Aí o digital alavancou-se
e coitadinho desse filme aqui, era para ser realmente uma revolução no mundo da fotografia. Outra coisa muito interessante nesse tipo de filme aqui, se você pegar uma câmera hoje de sensor cropado, ela vai ser chamada de sensor APS-C. Tudo isso fazendo referência ao formato desse filme aqui, porque esse filme ele chamava APS. Então o sensor cropado e esse filme têm os mesmos formatos no fotograma, mais uma herança pro digital que veio de onde? Do analógico, pessoal. Olha só que bacana isso daí. Então o tamanho do fotograma desse filme é exatamente o mesmo tamanho do fotograma que a gente tem no sensor cropado, ou seja, no sensor APS-C, que vem do filme APS. Mais um formato de filme aqui um pouco obscuro, ó. Esse aqui é um filme 127. O filme 127, ele é um pouquinho maior do que o 135 e um pouquinho menor do que o 120, tá? Então ele está aí mais ou menos na casa do meio aí. Eu tenho só uma câmera que fotografa nesse formato aqui e eu sinceramente não sei falar muito sobre ele. Eu sei que as câmeras que utilizavam esse filme aqui eram as Brownie, as Kodak Rio, que tinha aquelas câmeras de baquelite, eram esse filme que era utilizado. O núcleo dele é de metal, tá? E também é um filme que vem enrolado no papel. Então você tem que tomar muito cuidado. Uma coisa que eu não comentei quando eu falei do filme 120 é o cuidado que a gente tem que ter na hora de colocar o filme na câmera. Porque se esse papel se desenrola e se eu deixo cair esse filme e ele desenrola no chão, acabou, você velou o filme já. Então tomar muito cuidado quando for fotografar com esse filme, o filme 120 principalmente, já que esse aqui eu não sei se fabrica mais ainda desse filme aqui, eu nunca vi. Algum tempo atrás eu encontrei esse filme aqui na internet para vender. Como eu coleciono vários itens relacionados à fotografia analógica, eu falei, eu vou comprar esse filme e vou pesquisar um pouquinho mais sobre ele. Esse aqui é um filme chamado 828, tá? E eu sinceramente não conheço nenhuma câmera, não tenho nenhuma câmera que fotografa com esse filmezinho aqui. Ele é um filme que ele também vem enrolado em papel, num carretel, só que ele tem a mesma altura do 35, do 135. Ó, não estou falando na altura da bobina, mas sim na altura do filme. Olha aqui, ó, tá? Ele tem a mesma altura. Ó. Não sei em qual câmera isso aqui é utilizado, mas eu achei interessante e foi para a coleção esse filme aqui. Ó. Agora, pessoal, eu quero mostrar um filme aqui que eu recebi hoje, que eu estou gravando esse vídeo. Eu recebi pelo correio esses filmes aqui. Quando eu vi na internet, eu falei, não, eu tenho que comprar esse filme só para mostrar. Eu nunca tinha visto. Eu vou colocar ele aqui, comparando ele com um filme de 35, ó. Olha o tamanhozinho que é esse filme aqui. Eu encontrei ele para vender na internet, aí eu fui pesquisar. Ele é um filme que era usado em câmeras espiãs, também conhecidas, algumas câmeras chamadas toy câmeras, né? Ou seja, câmeras de brinquedo. Eu ainda não abri, mas eu já, nas pesquisas que eu fiz, esse filme aqui, ele realmente é utilizável sim. Ele tem todo um processo de revelação. Eu não sei se esse aqui é preto e branco ou colorido, depois eu vou ver se der coragem eu abro. Eu não sei falar muito sobre esse filme, a única informação que eu tenho é que ele é um filme 14 por 14 milímetros, tá? Então provavelmente a altura dele é 14 milímetros e a largura também. Então são fotos quadradas que esse filme aqui faz, tudo dependendo do formato da câmera. Agora, se você quer ver uma coisa super interessante, ó, isso aqui sim é interessante. O que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, é um negativo de vidro. Isso aqui o que era feito? Uma chapa de vidro onde se colocava a emulsão. Essa chapa de vidro era escondida no cassete à prova de luz, encaixada na câmera, feita a exposição, depois isso aqui era revelado, tá bom? Por que esses negativos são tão raros? Porque isso aqui é extremamente fácil de ser quebrado. E outra coisa, os fotógrafos antigamente, o que eles faziam? Eles reutilizavam essas chapas de vidro. Então não era assim, o cara ia acumulando os vidros em casa. Ele colocava a emulsão, fazia foto, ampliava no papel e depois apagava. Por isso que isso aqui é muito raro. Agora o interessante, olha o tamanho disso daqui. É muito, muito grande. Hoje em dia comparado aí com as grandes formatos, tá? Então é só para mostrar por curiosidade mesmo, eu vou mostrar essa foto aqui para vocês, já ela invertida na imagem em positivo também. Então se você conhece uma foto que foi feita há muito tempo, com certeza essa foto foi feita a partir de um negativo de vidro desses daqui. Agora, se você foi na casa de algum parente, algum amigo, e encontrou alguns filmes lá no fundo da gaveta que está lá há anos, daí você fala, será que eu posso utilizar?
Pode, pessoal, mas a gente tem que ter ideia de um seguinte, que o filme fotográfico ele tem uma validade de vencimento. Então, quanto mais velho esse filme fica, a imagem vai perdendo cor, contraste, um monte de coisa. Por isso a gente precisa tomar alguns cuidados quando a gente vai comprar filme para estocar em casa. Filme não pode ficar em lugar muito úmido, filme não pode ficar em lugar com calor. O melhor lugar para se guardar o seu filme é dentro da geladeira. Por quê, pessoal? A emulsão do filme fotográfico ela é feita a partir de uma proteína animal. Então quando você coloca isso daqui em baixas temperaturas, é igual armazenar comida. Ela não fica muito mais tempo disponível quando a gente deixa ela em ambientes frios. Com o filme não é diferente, tá? Então se você compra filme em grandes quantidades também eu dou essa dica. Tá? A gente sabe que a gente não acha filme em qualquer lugar, então se você for para algum lugar e viu lá, o filme estava bom, estava barato e você quer comprar bastante, compra, mas não deixa em qualquer lugar. Deixa dentro da geladeira, numa gavetinha, dentro de saquinho. Também tomar muito cuidado para não pegar umidade. Se você for colocar na geladeira, embala bem com plástico onde não entre umidade, tá bom? Fazendo isso, a gente conserva esses filmes por muito, muito tempo. Uma outra coisa em relação à conservação é o seguinte, só tire o filme quando você vai fotografar e revelar. Agora é bastante importante que eu tire esse filme da geladeira com antecedência antes de fotografar. Não vou lá e tiro da geladeira e já coloco na câmera. Deixa ele pelo menos umas 3 horas descansando, porque se você tira ele da geladeira e já coloca na câmera, o que ele pode fazer é condensar bolhas de umidade aqui e isso manchar o seu filme. Então se você vai fotografar amanhã com o filme, você tira ele hoje da geladeira, não tira do potinho, se ele estiver na caixinha também não tira, e amanhã quando você for fotografar, você abre e coloca ele no filme, não é assim, vai lá e tira da geladeira e já coloca na câmera. Outra coisa importante, revele o mais rápido possível, porque a partir do momento que o filme é exposto à luz, esse processo de degradação acontece muito mais rápido. Então se você, por exemplo, pegou um filme lá que estava 10 anos na gaveta parado, e você fotografou com ele ontem e mandou revelar hoje, às vezes esse filme está ótimo ainda. Agora, se você pegou, bateu um filme há 10 anos atrás e deixou ele na gaveta, é bem provavelmente que essa imagem está bem prejudicada. Então, para você que quer começar a fotografar com filme, quais as dicas que eu dou? Comece a fotografar com filmes mais comuns, mais baratos. Não invista dinheiro em filmes muito caros. Porque a chance de você errar uma exposição, errar uma revelação, é grande, e isso pode também te decepcionar um pouco e você se ficar desestimulado a fotografar com filme. Então fotografe com filmes baratos. Bom pessoal, é isso, espero que tenha sido proveitoso esse vídeo, que vocês tenham aprendido aí um pouquinho mais sobre os diferentes tipos e formatos de filme fotográfico. Eu tenho aqui uma grande coleção desses itens, eu vou guardando justamente para isso. Eu gosto muito dessa variedade de itens que tinha disponível quando a fotografia analógica estava no seu auge. Então eu guardo isso, eu mostro, eu faço exposições e tal. Se você tem algum itemzinho desse daí, alguma coisa diferente na sua casa que você não usa mais, ou que você vai jogar fora, está te atrapalhando, entre em contato comigo, eu faço questão de pagar o transporte, se você puder doar, se você puder emprestar para a gente mostrar aqui no canal, eu acho que ia ser bastante interessante. Com isso a gente passa muita informação dessas curiosidades que existiam no mundo analógico, né? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado, que eu tenha sido claro, que tenha sido proveitoso para vocês. Inclusive esse vídeo de hoje foi sugestão de pessoas que estão assistindo o canal. Então para que esse canal continue, vamos continuar com essa interação, vamos continuar trocando informações aí e vocês sempre me passando esse feedback, tá bom? Queria pedir para você deixar aquele joinha aqui já, favoritando esse vídeo, se inscrevam, compartilhe com os amigos, tudo isso faz com que o canal seja muito, muito mais proveitoso para vocês. Não deixe de assistir esse vídeo até o final, hoje eu vou mostrar um pouco do meu trabalho que eu faço com analógica. Eu sou fotógrafo profissional, trabalho em casamento, aniversário, faço tudo isso com o digital, apesar que agora está aparecendo alguns clientes aí que sabem que eu fotografo com filme que fazem questão. Ô Neto, vem fotografar o meu casamento, o meu noivado, mas eu quero que você faça algumas coisas com filme também. Já é uma dica também para os fotógrafos profissionais, que isso também pode ser um diferencial no seu atendimento, no seu serviço prestado. Fotografar com filme hoje em dia está muito na moda, essa coisa vintage, essa coisa mais retrô, quem sabe pode ser uma sacada para o profissional aí também, tá bom? Então não deixe de assistir o vídeo até o final, eu vou mostrar algumas fotos para vocês, abraço e fui!